Amigos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro mensal de profissionais executivos. Meu nome é Maurício Araújo, eu sou o gerente regional de autossuficiência do estado do Paraná. Esse encontro ele é promovido pelo Departamento de Bem-Estar e Autossuficiência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e tem os seguintes propósitos. O primeiro propósito é abrir oportunidades para os nossos líderes que estão desempregados. Aqui hoje nós temos alguns líderes que estão desempregados, alguns que estão buscando uma nova oportunidade no mercado de trabalho. E ao final da fala do nosso palestrante, nós teremos uma mini sessões de networking. Nós pedimos para que todos possam, por favor, buscar, conhecer, colaborar com alguns desses líderes que estão desempregados, compartilhando informações e também contatos. O segundo objetivo do nosso encontro aqui é fortalecer a rede de contatos entre aqueles que são profissionais e executivos. Portanto, motivamos a todos que conversem, troquem contatos e conheçam uns aos outros. E o terceiro objetivo é trazer informações também interessantes, atualizadas sobre o mercado de trabalho, empreendedorismo, comportamento profissional, entre outros. Para isso, nós contamos com os nossos palestrantes voluntários, a quem nós somos muito gratos. Já contamos com a presença de alguns, do Rodrigo Menossi, que na época era headhunter da Page, é um profissional na área de RH, atuando no RH hoje em dia. O Danilo Talanskas, que é um executivo com bastante experiência no mercado de trabalho também. O Sandro Alex, atualmente executivo do Grupo Sforza. O Paulo Kretli, da Franklin Covey Brasil. E hoje nós temos o prazer de aprender com o Lohan Queiroz, que daqui a pouco vou apresentar ele. E já agradeço a participação do Lohan, que com certeza vai ser excelente, vai ser ótimo aqui ter o Lohan com a gente. Pessoal, caso queiram fazer alguma pergunta, por favor, coloquem no chat e nós vamos, então, ao final, né, tendo tempo, vamos coletar essas perguntas e fazer algumas que nós pudermos. Vamos deixar o Lohan cobrir o assunto dele e se tivermos tempo para perguntas, vamos fazer também. Tá bom? Queria apresentar para vocês, então, o Lohan. E logo em seguida da minha apresentação, eu já passo a palavra. O Lohan pode continuar com a palavra para fazer a sua apresentação. Depois da fala, eu vou explicar como vai funcionar as salas de networking que vocês escolheram no ato da sua inscrição. Temos salas que foram divididas, vocês escolheram algumas e eu vou explicar como isso vai funcionar. Tá bom? Muito bem. Então, Lohan Saldanha Queiroz tem 35 anos, é casado com a Ana Carolina Delvaux Queiroz, Aninha. Eles são os pais da Nicole, do Lucas e da Nathalie. Serviu missão em Brasília de 2004 a 2006, hoje pertence a São Paulo, Brasil Ferreira. Lohan é formado em administração de empresas pela Universidade Castelo Branco, do Rio de Janeiro, pós-graduado em gestão comercial pela FGV, tem MBA pela Universidade da Califórnia de Los Angeles, a USC, diretor comercial de vendas para a América Latina na empresa Oracle, tem mais de 10 anos de experiência em vendas e gestão de equipes, fluente em espanhol, inglês e português. Se eu estender essa fluência em tantos idiomas aí, tem uma história por trás disso. Os hobbies do Lohan é passar o tempo com a família, assistir e praticar esportes. Uma curiosidade para vocês que não sabem, Lohan é filho do jogador Tita. O Tita, ele só ficou no lugar do Zico, né, no Flamengo. Jogou pela seleção brasileira, o Tita. Ele ganhou a Copa América em 89, ganhou 3 campeonatos brasileiros, 1 pelo Vasco, 2 pelo Flamengo. Ganhou 2 Libertadores, uma pelo Flamengo, uma pelo Grêmio. No ano do Mundial do Grêmio, inclusive, só que ele não jogou o Mundial porque ele voltou para o Flamengo. E também uma Copa UEFA pelo Bayern Leverkusen. Então, é um prazer ter conosco aqui o Lohan. É um amigo que eu gosto bastante, temos assim, um relacionamento de amizade. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro. Desfrutem, a razão do Lohan ter tantos idiomas assim, que ele morou fora também, então acabou aprendendo, acabou tendo que se virar, né, Lohan, para poder comer, pedir para o pai comida, a mãe comida. Se não falasse, ia uma lonha de fome. Então, Lohan, muito obrigado, meu amigo, o tempo é seu. Muito obrigado, presidente Araújo, primeiro pelo convite, segundo aí pela apresentação. Na verdade, eu me sinto muito honrado de estar com vocês aqui, algumas pessoas com as quais a gente já falou aqui antes de começar. Deixa eu só compartilhar aqui o som. Estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo. Legal. Obrigado pelo convite, presidente. Como eu falei, é uma honra estar aqui com vocês. Me sinto um privilegiado e muito humilde, né, em estar com esse grupo aqui de tanta gente fera e poder compartilhar um pouquinho sobre esse assunto que, para mim, é extremamente relevante.
para qualquer pessoa que quer ter sucesso em qualquer área da vida, né? Seja no trabalho, no mundo corporativo, no empreendedorismo, enfim, em qualquer esfera profissional, eu posso dizer, né, que a gente está, através da maioria entre membros da igreja, eu tenho um testemunho, né, de que o network é uma ferramenta que, de fato, vai abrir as portas das oportunidades da nossa vida. E, para começar, né, esse assunto que eu gostaria de abordar aqui com vocês hoje, eu acho que nada melhor do que eu contar um pouquinho sobre a minha história, né, um pouquinho sobre a minha vida e como que as conexões que eu fui fazendo, muitas até sem saber, me abençoaram durante a minha vida e a minha carreira profissional. Então, como o presidente falou, eu sou o Lohan, membro da igreja, né, desde que nasci. Nasci de uma família onde eu tinha como meu pai, tenho como meu pai o irmão Milton Queiroz, né, também conhecido como Tita. A minha mãe é a Sandra Queiroz, uma mãe, posso dizer aqui para vocês, muito preocupada com o desenvolvimento dos filhos, muito preocupada com investir na gente, né, desde pequeno, sempre preocupada em desenvolver nossos talentos, sempre preocupada em fazer com que a gente aprendesse a tocar instrumentos, ou seja, nos envolveu sempre nas aulas de inglês, né? Uma pessoa muito dedicada e muito preocupada com o desenvolvimento dos filhos, né? Seja para o âmbito mais material ou para o lado mais espiritual também. Sempre foi a pessoa que puxou ali as noites familiares, as orações diárias e tudo mais, e era sempre aquela pessoa que prestava testemunho, nos ensinava os mandamentos. Então, essa era a minha mãe. Meu pai, por outro lado, muito voltado à carreira dele, né, que demandava um certo tempo, mas ele sempre foi, apesar de ausente, né, muitas vezes fisicamente, ele sempre foi um pai muito presente, né, principalmente para mim. Ele sempre esteve junto, né, me ensinando e me preparando para a vida, digamos assim, né? Me ensinou muito sobre a resiliência, né, o trabalho árduo, sobre não desistir dos objetivos, apesar da boa condição financeira que a gente tinha. Sempre foi uma pessoa que fez com que eu andasse de ônibus, né, que eu não tivesse mordomias, não ganhava nada de mão beijada. Então, esse era o meu pai, né, que, de certa forma, sempre me preparou para a vida. A gente estava falando aqui há pouco tempo sobre Grêmio, Inter, Sul, Porto Alegre. Em 1986, os meus pais foram para a cidade de Porto Alegre. E lá, no prédio onde eles moravam, existia uma jovem, membro da igreja também. O nome dela era Ana Paula. Por ser membro da igreja, acabou que a minha mãe fez uma forte amizade com a Ana Paula, né? Iam na mesma ala juntos, moravam no mesmo prédio, volta e meia se encontravam e acabaram criando uma relação muito forte entre elas. Principalmente quando, certo dia, a Ana Paula foi vista pela minha mãe chorando, né? E aí o que aconteceu? Minha mãe se aproximou e falou: poxa, o que está acontecendo, né, Ana Paula? A Ana Paula explicou que ela estava tendo uma dificuldade na vida dela. Ela tinha recém terminado um noivado e, poxa, estava vivendo um momento difícil, né? A minha mãe compartilhou um livro com a Ana Paula. Falou: olha, dá uma lida nesse livro que você vai encontrar forças, Deus vai te abençoar, coloque em prática, invoca os poderes do céu, Deus vai colocar um homem bacana na tua vida. E foi assim que a Sandra conheceu a Ana Paula. O tempo passou e a Ana Paula, então, conheceu um Alexandre, que era um jovem também de Porto Alegre, muito bacana, um homem conversador, simpático, né? Estava sempre envolvido nos bailes da igreja, filho do bispo na época, enfim, uma pessoa que também serviu como missionário, e acabou que eles se conheceram, eles começaram a namorar e eles então se casaram e sempre mantiveram contato com a Sandra e o Tita, né, que eles tinham conhecido naquele prédio, né, lá de Porto Alegre. Ana Paula, inclusive, durante muitos anos, né, meus pais, como o presidente Araújo falou, a gente se mudou diversas vezes, fomos morar em alguns outros países, mas a Ana Paula sempre fez questão de manter contato com a Sandra e com o Tita. Todo final de ano, na época de Natal, ela mandava uma cartinha de Natal com a foto da família.
Então, ela sempre manteve essa conexão, digamos assim, que ela tinha feito. Falando um pouquinho sobre a juventude deles, o Alexandre, ele tinha um melhor amigo, né? O melhor amigo dele chamava Marcos. Eles foram amigos durante toda a parte da infância e durante toda a juventude, até irem para a missão juntos, né? E a Ana Paula também tinha uma amizade bacana com um outro grupo que ela, digamos que ela frequentava ali na igreja, que tinha um certo líder no grupo, e o nome dele era Francisco, que também conhecia o Marcos, né? O tempo foi passando, pessoal, e a família, obviamente, tanto a nossa quanto a do Ana Paula e do Alexandre, foi crescendo e tudo mais. E o que aconteceu? A Ana Paula, então, passou a ter os seus filhos, né? E a primeira filha que a Ana Paula e o Alexandre tiveram foi a irmã Ana Carolina, né? Fruto aí da união da Ana Paula e o Alexandre. Os tempos foram se passando, eu, nessa época, poxa, já jovem, digamos assim, eu jogava futebol, queria ter uma carreira igual a do meu pai, né? Ao mesmo tempo que eu treinava, que eu me dedicava para o futebol, eu buscava me preparar também para ser um missionário. Esse era um grande dilema que eu tinha na minha vida. Poxa, como é que eu vou fazer, né, quando chegar a época de missão? Será que eu largo tudo? Será que eu viro jogador? E eu lembro que, por mais ou menos na idade de 14 ou 15 anos, se mudou uma família lá para o Rio de Janeiro. Talvez alguns aqui devam conhecer a família do Reinaldo Barreto e da Sister Barreto, que foram presidentes de missão lá no Rio de Janeiro. Eles passaram a frequentar, então, a nossa ala. Eu devia ter uns 14 ou 15 anos. E eles tinham um filho chamado Bruno Barreto, que fazia parte da organização dos rapazes. O Bruno, ele era um cara super bacana, super do bem, mas ele estava um pouquinho frustrado por ter saído de São Paulo. Ele tinha muitos amigos em São Paulo, ele adorava o ambiente da igreja. A igreja em São Paulo, poxa, quem já teve a oportunidade de morar aqui, sabe que as atividades todas são muito legais, tudo funciona direitinho. Então, o Bruno estava um pouco frustrado por ter deixado toda essa amizade que ele tinha feito aqui em São Paulo e ido para o Rio, né? Tanto que todas as vezes que tinha um feriado um pouquinho mais estendido, ele trazia um amigo junto com... Ele convidava um amigo de São Paulo para ir visitar ele lá no Rio de Janeiro. Então, eu lembro que a minha mãe, muitas vezes, ela falava assim, poxa, Lohan, chama o Bruno para fazer alguma coisa, chama o Bruno para jogar uma bola, chama o Bruno para, não sei, para vir aqui, para vocês irem na praia, surfarem juntos. E eu lembro que diversas vezes a gente tentou marcar alguma coisa, a gente nunca conseguiu, mas interessante, sempre que tinha um feriado prolongado, quem vinha lá para o Rio de Janeiro era o Renato, que era um amigo que o Bruno tinha feito em São Paulo. O tempo passou, pessoal, o tempo passou e a Ana Paula virou uma dentista, né, muito conhecida lá em Porto Alegre. O marido dela, o Alexandre, virou digamos que um empreendedor, chegou a montar alguns negócios, passou a cuidar da clínica que a Ana Paula trabalhava. O Francisco, né, de sobrenome Francisco Valim, ele virou um CEO de empresas nacionais e multinacionais, né? E o Marcos, talvez aqui a maioria conheça, ele acabou sendo chamado para ser presidente da missão Brasil-Brasília. Missão essa onde eu estava já há 8 meses, né, quando ele chegou. E foi um prazer e um privilégio trabalhar com ele, aprendi muito com o presidente Educates. Eu lembro que certa vez ele me chamou no escritório e falou, olha, vou te dar um companheiro que eu quero que você ajude ele, quero que você treine ele, porque ele é um cara muito bom. O nome dele é Helder Carvalho. Poxa, o Helder Carvalho, pessoal, era o Renato Carvalho, que quando eu tinha 14, 15 anos, ele ia para o Rio de Janeiro com o Bruno. Eu falei, presidente, não é possível. Mas o que aconteceu? Não, eu contei toda a história e tudo mais, enfim, achei que era uma coincidência, né? E o Renato passou a ser o meu companheiro, trabalhamos juntos durante muito tempo. Em uma das áreas que a gente passou, a gente conheceu o Davi.
O Davi, inclusive, não era nem da nossa ala, né, da qual a gente trabalhava. Ele era membro da ala que assistia às reuniões um horário mais tarde, né? Mas o Davi era um cara tão bacana, tão conversador e tão prestativo que volta e meia ele conversava com a gente, nos ajudava, passava referências e a gente acabou criando uma amizade muito bacana também com o Davi. Isso mais ou menos faltando 6 meses para eu terminar a minha missão lá em Brasília. Durante esse mesmo período, faltando 6 meses, o que aconteceu? Eu contei, né? A Ana Paula e o Alexandre sempre mantiveram contato com a Sandra e com Tita. No carnaval de 2016, de 2006, desculpa, faltando 6 meses para eu voltar da missão, o que aconteceu, pessoal? A Ana Paula e o Alexandre resolveram passar o feriado de carnaval no Rio. E depois de tantos anos sem falar com a Sandra e com o Tita, o que eles fizeram? Poxa, Sandra, tô indo para o Rio de Janeiro passar o carnaval, quero muito me encontrar contigo. Poxa, vai ser um prazer. Foram lá para a casa dos meus pais, eu estava na missão. No domingo foram para a igreja juntos. E aí, bom, a minha mãe, né, conheceu a filha mais velha, Ana Carolina, viu que, poxa, ela era uma moça muito bonita, né? Sentou do lado dela e falou assim: Daninha, meu filho está voltando de missão daqui a 6 meses. Quem sabe você não escreve uma cartinha para ele? Bom, a Aninha escreveu uma carta, a gente se correspondeu, a gente se falou. E o que aconteceu, pessoal? O pai da Aninha, ele era quem? O melhor amigo do meu presidente de missão. Então, imaginem só. A primeira coisa que ele fez foi ligar para o seu amigo de infância, né? Que era o Marcos. Ô, Marcos, seguinte, tem um cara aqui, tal de Lohan, Helder Queiroz aí na sua missão, ele tá se falando com a minha filha. E aí? Posso liberar? Mais ou menos isso, né? Foi pegar uma referência. Posso liberar? O presidente falou assim, olha, ele é um excelente missionário. Talvez um dos melhores que eu tenho aqui na missão Brasil-Brasília. Bom, sinal verde, né? O tempo passou, a gente acabou se casando e ao longo do tempo a gente começou então a formar a nossa família. Eu lembro que na época que a gente casou, eu voltei da missão, eu ainda jogava futebol, mas eu queria migrar para o mercado de trabalho, eu queria arrumar um emprego e começar a trabalhar. E aí eu comecei a visitar algumas palestras, né? Conhecer alguns palestrantes e assistir alguns eventos. Eu lembro que eu fui numa palestra do Manuel Marinho, certa vez. E lá eu encontrei um jovem chamado Flávio Valiati. O Flávio Valiati, ele jogava bola também. E ele, conversando comigo, ele falou assim, pô, Lohan, eu queria saber como é que foi tua experiência, ter saído do futebol, né, largado o futebol e tudo mais. Eu falei, cara, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Fecha o olho, vai para a missão que você vai ser extremamente abençoado. No mesmo período, até pelo fato da conexão do Francisco com a minha sogra, tanto eu quanto a minha esposa acabamos ficando mais próximos do Francisco. Francisco, para quem conhece, é um cara super do bem, prestes, sempre pronto para ajudar. Ele foi uma das pessoas que mais me ajudou, né, a ingressar no mercado de trabalho, dando dicas. Ele foi meu mentor durante muito tempo, até hoje, volta e meia, eu ligo para ele, peço umas dicas. E ele foi uma das pessoas que volta e meia, quando a gente ia para São Paulo, a gente sentava com ele e ele ia me dando algumas dicas do que fazer e de como fazer. Eu lembro que numa dessas visitas para São Paulo, ao domingo, a gente ia na igreja e a gente conheceu o irmão Clodoaldo, né? Ele era o bispo da ala do Francisco. Então, sempre que a gente ficava lá na casa do Francisco, no domingo a gente conheceu o Clodoaldo, um homem humilde, um homem do bem, que sempre fez questão de nos receber bem, de falar conosco, de nos tratar bem. E em algum momento ele falou, poxa, tu tem planos de vir para São Paulo? Eu falei, poxa, bispo, eu tenho sim. Olha, quando você vier, você nos procura, porque você vai ser muito bem recebido aqui na nossa ala. O tempo passou e eu fui para o MBA.
Lá no MBA, certa vez, eu fiz MBA na USC, em Los Angeles, certa vez eu recebi uma ligação e era um membro da igreja, o nome dele era Estevão, nunca tinha falado com ele na vida. Ele falou, cara, eu sou membro da igreja, estou na USC, quem sabe a gente não bate um papo aqui um certo dia. A gente acabou se conhecendo. E aí, bom, terminando o meu MBA, pessoal, para tentar resumir um pouco essa história, chegou então o momento talvez de maior dificuldade da minha vida, né? O momento que eu tive que sair do MBA, com uma mão na frente e outra atrás, tinha posto todo o investimento, todo o dinheiro que eu e minha esposa tínhamos juntado. A gente começou a ficar muito preocupado, porque o dólar, enfim, nosso dinheiro acabando e eu não conseguia me recolocar, o mercado de trabalho é difícil, fiz algumas entrevistas, não deu certo. E aí chega o momento onde eu me amparo nessa rede de contatos que a vida foi construindo para mim, né? Muitas pessoas que foram postas à minha frente, que talvez eu nem sabia, imaginava como que iam me ajudar, mas foi na minha rede, foi a rede de contatos que me segurou. E aí, só para resumir, o Bruno trabalhava no Google, então o Bruno começou a me indicar para algumas vagas no Google. O Flávio trabalhava numa empresa que prestava serviços para o Google, me deu algumas dicas também sobre soluções, sobre produtos. O Francisco me apresentou o Marcondes, que trabalhava na Salesforce, que foi uma pessoa que também me ajudou. O Marcondes conhecia o Flávio, o Clodoaldo conhecia o Estevão conhecia o Francisco conhecia o Clodoaldo, e assim, pessoal, eu acabei, por todas essas pessoas aqui, de alguma forma, sendo abençoado, pessoas que foram fazendo parte da minha conexão ao longo dos anos. Então, eu acho que eu não conseguiria começar falando sobre esse tópico de uma forma diferente do que contando um pouquinho da minha vida e como que o Senhor foi me abençoando, colocando as pessoas no meu caminho e como que elas, né, a rede de contatos, digamos assim, que eu acabei construindo, foram chaves, né, para me abençoar no momento de maior dificuldade da minha vida e da minha família. Eu estava no MBA, o dinheiro tinha acabado e eu tinha uma esposa, eu tinha 2 filhos pequenos e foi a rede de contatos, pessoal, que me segurou, que nos manteve de pé. Eu acho que todos aqui sabem ou já escutaram falar sobre network, mas apenas para contextualizar um pouquinho, o que é o network, né? Uma palavra em inglês que é composta por 2 palavras, né? Net e work, né? Net significando rede, working é trabalhando em alguma coisa. Então, ou seja, o networking é o quê? É a estratégia de você formar, nutrir e aperfeiçoar a rede de contatos, mantendo pessoas relevantes a seu entorno, né? Por que é importante o networking, pessoal? Na verdade, tem diversas razões, né? A oportunidade da gente servir, da gente ajudar, da gente aprender, da gente se desenvolver, da gente, enfim, abrir portas, mas trazendo um pouquinho de como eu fui abençoado pelo network, né? Quem aqui já precisou de ajuda na vida ou na carreira, ou vai precisar? Todos nós, pessoal. Então, quando nós temos bons contatos, sabemos que podemos contar com eles para sermos ajudados, né? Essas pessoas também podem nos pedir ajuda, proporcionar-nos oportunidades de servir e ajudar, né? Todas as relações criadas geram infinitas oportunidades de compartilhamento de interesses, troca de informações, formações de parcerias, gerando benefícios para ambos os lados, né? Então, por onde que eu começo? Poxa, Lohan, eu quero fazer network. Não me sinto, pessoal, a pessoa mais preparada para falar sobre o assunto, mas eu gostaria de compartilhar com vocês 5 pontos breves, né, de como, de que coisas me ajudaram e me abençoaram a criar essas conexões, né? A primeira diz assim: sempre tem alguém vendo, né? Essa aqui era uma frase do meu pai. Ele diz assim: Lohan, o que você decidir fazer nessa vida, você faça ao seu máximo,
porque sempre vai ter alguém te vendo, sempre vai ter alguém te analisando, sempre vai ter alguém te avaliando. Imaginem, pessoal, se eu não tivesse me dedicado como missionário, talvez eu teria perdido a maior bênção da minha vida, que foi ter casado com a minha esposa, né? Naquela ligação que o meu atual sogro, né, na época fez para o meu presidente de missão. Imaginem se eu não tivesse me dedicado da forma como eu me dediquei. Naquela época eu nem imaginava, pessoal, que isso poderia acontecer. Mas isso serve para a nossa vida, né? Para tudo que a gente faz, nossos chamados na igreja, o nosso dia a dia no trabalho, a forma como a gente se porta como um profissional, como um colaborador, como um vizinho. Sempre tem alguém nos observando. Ponto número 2, pessoal. Toda hora é hora da gente criar conexões. Toda hora é hora da gente fazer novas amizades, né? Eu costumo, às vezes, dar um exemplo, né? Às vezes a gente, como membros da igreja, recebe lá um membro novo na nossa ala, né? E aí tem uma quantidade de irmãos que alguns pensam assim, olha, quando tiver um churrasco eu vou lá me apresentar, né? Esse é um tipo de irmão. Aí tem um outro tipo de irmãos que vai lá e fala, olha, eu sou o Lohan, seja bem-vindo, né? Esse é o segundo tipo de irmão. Aí tem o terceiro tipo de irmão que fala, olha, prazer, eu sou o Lohan, seja bem-vindo, de onde você poxa, por que você se mudou, né? O que você está fazendo aqui? Tô te deixando meu telefone aqui, se você precisar de alguma coisa, você me liga. E tem aquele quarto tipo de irmão, né? Que ele faz tudo isso, mas no final ele pega o telefone do irmão e ele busca uma oportunidade de servir. Durante aquela semana, de repente, ele dá uma olhada em algumas casas, manda algumas casas para aquele irmão conseguir uma moradia na ala, algo do tipo. Então, toda hora, irmãos, é hora da gente servir, da gente conectar com as pessoas. E aí eu estou dando alguns exemplos, talvez do nosso universo da igreja, mas isso também se aplica ao nosso dia a dia no trabalho. Toda hora é hora da gente se conectar e gerar conexões. E aí um ponto importante que, ou seja, o que é o network? Ou seja, mais do que ser, ou seja, não é a gente ser interesseiro, né? Na verdade é ser interessante e não interesseiro. E aqui talvez você tenha uma linha muito tênue, né? E o fato de ser interessante é isso, ou seja, a gente se manter atualizado, a gente desenvolver nossos talentos, a gente está numa pandemia agora, né? Será que a gente está usufruindo do tempo que a gente tem para a gente desenvolver os nossos talentos? Eu vou contar uma história no final que tem a ver com isso, né? Como que talvez aquele desenvolvimento ali, aquele investimento da minha mãe me ajudou a desenvolver meus talentos e como que esses talentos desenvolvidos têm me ajudado na empresa, mas é muito mais sobre se tornar interessante para que as pessoas queiram se conectar contigo, queiram se aproximar de você, do que ser um interesseiro, né? Eu tenho um exemplo, recentemente aconteceu lá na empresa, tinha uma moça que trabalhava no nosso andar, recentemente não, tem mais de um ano, né? Porque agora com a pandemia já tem mais de um ano que a gente não vai na empresa, mas tinha uma moça que ela ia sempre, ela trabalhava de um lado do andar e o nosso time ficava no outro, né? E ela sempre ia do nosso lado do andar, porque ela tinha uma amiga em comum, e ela ia lá, cumprimentava a amiga, conversava tal, e ia embora. E aí volta e meia ela fazia isso de novo e ia embora. E aí ela fazia isso de novo, conversava e ia embora. E aí teve um dia que eu abri uma posição para a nossa estrutura, né? Abri lá no sistema tal, estamos contratando uma pessoa assim, assim, assado. O que aconteceu? Essa moça ela veio para o nosso andar e aí então ela cumprimentou todo mundo, né? Ela deixou um bombom na mesa de cada um e tudo mais. Então, fica muito nítido, pessoal, quando a gente demonstra um interesse por trás. Fica muito feio, inclusive, né? Então, isso aqui é um ponto, talvez um ponto importante, de ser interessante e não ser interesseiro. E aí, sabendo diferenciar isso, ajude e você será ajudado, né? E não ajude com um interesse por trás, mas ajude de livre e espontânea vontade, né? Sirva
agregue valor, como a gente costuma dizer no mundo corporativo. Sempre que você fizer isso, você vai abrir um canal de comunicação onde a pessoa vai se sentir também com o desejo de te ajudar, né? Eu gosto de usar o exemplo das escrituras de Amon, né? Quando ele foi pregar ao povo de Amonia, né? O que aconteceu? Ele sabia que era um povo difícil, que ele ia ter dificuldades, e ele, nos momentos que ele teve de se aproximar lá do rei, né? Ele estava lavando os cavalos do rei, né? E isso fez com que o rei ficasse, admirado com ele. E na segunda vez que o rei quis conhecer um pouquinho mais de Amon, Amon tinha ido lá defendido os rebanhos do rei. Não? Então, toda vez que a gente serve, que a gente agrega valor, a gente abre portas para a aproximação e para a criação dos contatos com as pessoas, né? A gente cria essa empatia das pessoas também quererem contribuir e nos ajudar com os nossos desafios, né? E, por fim, a parte que talvez seja o último ponto aqui, que eu gostaria de dar como dica, é a importância da gente manter os nossos contatos e as nossas relações ativas, né? Imaginem se a Ana Paula, durante todos os anos que ficou sem contato lá com a nossa família, se ela não tivesse mandado as cartinhas lá, que ela mandava de Natal ao final do ano, talvez não teria dado certo lá o nosso casamento. Então, só um exemplo de que é importante a gente estar sempre presente na vida das pessoas, sempre buscando servir, sempre buscando ajudá-las e mantendo as nossas conexões vivas. Eu gostaria só de, na verdade, trazer aqui um discurso que eu considero talvez top 10 dos discursos de todos que eu já escutei na igreja, que é esse discurso do Elder Hasband, por desígnio divino. Nesse discurso, ele diz: nenhum de nós jamais utiliza totalmente as possíveis oportunidades que surgem em nosso círculo de amizades. Vocês e eu talvez chamemos esses encontros de coincidência. Essa palavra é compreensível para os mortais, mas coincidência não é uma palavra apropriada para descrever os desígnios de um Deus onisciente. Ele não faz as coisas por coincidência, mas por desígnio divino. Nossa vida é como um tabuleiro de xadrez, e o Senhor nos move de um lugar para outro se obedecermos aos sussurros espirituais. Se olharmos para trás, podemos ver sua mão em nossa vida. Quando eu olho para trás, pessoal, eu vejo que Deus tratou a minha vida como se fosse um tabuleiro de xadrez. E Ele foi mexendo as peças e me colocando em contato com as pessoas. Então, eu quero prestar um testemunho da importância das conexões, do network, e dizer para vocês que as conexões que a gente faz, elas são importantes, mas mais importantes do que isso são as conexões que Deus faz para nós. E esse discurso ele fala isso, que se a gente for fiel, Deus vai mexer as peças do tabuleiro da nossa vida e nada vai ser por coincidência, mas sim por desígnio divino. Eu deixo essa mensagem, esse treinamento com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Lohan. Muito obrigado, viu? Excelente. Amém. Foi muito bom. Lohan, tem algumas perguntas que chegaram aqui, mas para eu queria fazer uma aqui que elas estão conectadas. Está no mudo, Maurício. Você está no mudo. Desculpa, gente. Muito obrigado, viu, Lohan, pelo seu tempo. Foi excelente aqui a sua fala. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente tem algum tempinho para fazer, talvez, poucas perguntas, mas tem duas perguntas aqui que estão conectadas, que eu acho que tem a ver com o mesmo assunto, que é sobre a inserção no mercado de trabalho, né? Como é que o networking pode ajudar nessa parte? O Kleber Godoy pergunta assim: irmão Lohan, boa noite, me chamo Kleber Godoy, sou GP sênior da IBM. Poxa, eu gostaria de saber como você ingressou na Oracle. Houve algum networking com algum membro da igreja? E logo o Ítalo pergunta: boa noite, Lohan, eu estou cursando faculdade na área de TI. Qual seria alguma recomendação que você daria para alguém que deseja ir atrás de oportunidades em boas empresas na área de tecnologia, como a Oracle, Google, etc. Então, acho que as duas perguntas têm relação, né, com a entrada no mercado de trabalho de tecnologia. Como foi a sua experiência? Qual recomendação que você daria? Bacana. A primeira pergunta, então, foi do
Do Kleber Godoy. Kleber Godoy. Kleber, olha, eu entrei na Oracle através de uma conexão, através de um membro da igreja, que eu contei lá no início, o irmão Davi, uma pessoa que eu conheci na minha missão, que eu nunca imaginei que lá na frente eu ia poder, talvez, ter uma ajuda dele. Mas o Davi, ele trabalhava na Oracle, né? E eu, quando terminei o meu MBA, eu comecei a ter começou a passar pela minha cabeça o lance de trabalhar numa empresa de TI. Eu vinha do mercado de telecom, eu pensei, poxa, é uma indústria que está crescendo bastante, quem sabe eu não faço a migração, né? A telecom ali, TI, eu acho que são mercados relacionados, digamos assim, que se parece, e eu comecei a ter esse plano de fazer essa migração. Então, eu conectei de volta com o Bruno, que foi aquele rapaz que eu conheci com 14 anos, ele trabalhava no Google, ele foi uma pessoa que me ajudou, me deu dicas, ele falou, olha, o mercado de trabalho funciona assim, as posições que tem são essas, a posição que talvez se encaixe no teu perfil é essa. Ele falou, cara, você é um cara que está no Brasil, você morou no México, pô, procura as posições América Latina, né? Essas vão ser as posições que vão ter fit para o teu currículo. Então, o Bruno me deu dicas, o Bruno me conectou com o Flávio foi a pessoa que eu conheci recém-casado lá na palestra do Manuel Amorim. Ele já trabalhava no Santo Digital, ele vendia Google, também me deu as dicas. Eu conectei com o Marcondes, que trabalhava na Salesforce, né? E aí, depois de ter decidido na minha cabeça que eu queria tecnologia, né? E talvez eu conversei com todas elas para amadurecer esse ponto. Depois que eu tomei a decisão, eu lembro que, poxa, eu falei com o Davi, que trabalhava na Oracle, através do LinkedIn. E olha só que interessante, eu não comentei isso, mas o Davi, ele virou cunhado do Renato Carvalho, aquele jovem que ia no Rio, que foi meu companheiro de missão, né? E eu falei, poxa, Renato, me ajuda aqui e tal. O Davi, lembra da missão? Tal. Pô, é meu cunhado. Eu falei, poxa, não é possível, ele trabalha na Oracle. Não, vou falar com ele e tal. O que ele fez? Ele pegou meu currículo e colocou na mesa da recrutadora. E a recrutadora me ligou, né? Hoje mesmo eu estava fazendo algumas entrevistas. Eu fiz 8 entrevistas hoje, pessoal. E para 5 vagas, né, que eu já tinha feito algumas anteriormente. As 5 pessoas que eu contratei, pessoal, as 5 são referências de alguém que eu conheço e 4 delas que já estão na Oracle. Então, esse é o grande poder de você conectar com as pessoas e estar conectado com as pessoas, né? De fazer relações e através, principalmente do LinkedIn, hoje em dia, que é uma ferramenta super importante você se conectar. A segunda pergunta é sobre está cursando o curso de tecnologia e quer ingressar no mercado de tecnologia. Isso. Qual que é a minha sugestão? Como é que chama? Recomendação para quem como é que quer... chama? É o Ítalo Andrade, sua recomendação para alguém que quer entrar nessa área. Ítalo Andrade, minha recomendação para você é o seguinte, você entrar no LinkedIn agora, você faz uma conexão comigo lá no LinkedIn, você me manda uma mensagem, você me manda teu telefone e a gente vai fazer uma sessão, eu e você, e eu vou ter o prazer da gente poder conversar sobre o mercado de tecnologia e saber como é que eu posso te ajudar e te dar algumas dicas para ingressar nesse mercado. Muito Faz sentido? legal. Pode ser? Já te adicionei faz uns 30 minutos lá já, Lohan. Boa. Porque eu tô sem ver meu celular, mas assim que eu ver eu já te aceito e a gente vai marcar de bater um papo, tá bom? Muito legal, Lohan. Vai ser um prazer. Foi excelente, é muito bom mesmo.